Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos. Você está sentindo a presença do Senhor nosso Deus? Ele está aqui desde o início deste culto e esteve contigo durante esse dia, está contigo desde o dia que você se rendeu a Cristo Jesus e passou a viver nas mãos do Senhor nosso Deus. Alguns, aleluia, quer dizer, a gente diz alguns, né? Mas todos nós, o Senhor já nos contemplava no ventre materno. Aleluia. Só que há uma diferença, que alguns nunca reconheceram e não reconhecem o poder de Deus. Aí é essa gama de pessoas que vive uma vida desgraçada, miserável, né? Terça-feira, quando eu estava ali na casa do meu filho, né, final de tarde, início de noite, atendemos duas pessoas naufragadas nas drogas. Primeiro um jovem de 17 anos, falei de Jesus para ele, demos um sanduíche para ele, e ele queria dinheiro, e aí nós dissemos, não, dinheiro nós não damos. Você quer comida? Tem. Então, dei um Novo Testamento, eu disse, você precisa do pão da vida, você precisa sair dessa situação. De repente veio outro, o outro mais rebelde, já uma pessoa já perto de meia idade, não quis a Bíblia. Disse para o meu filho, não adianta, eu já li esse livro e eu não quero. Se eu pegar, eu vou jogar fora. Então você segura. Foi sincero, né? Mas são vidas, são pessoas que o diabo conseguiu tirar o prazer de viver. Levar para as drogas, levar para os vícios. Mas não que também no ventre materno o Senhor nosso Deus não estivesse vendo e acompanhando. Só que chega um momento que nós precisamos entender que esse Deus que foi cantado aqui, Ele quer ter uma intimidade conosco. Oh, aleluia, eu sou grato ao Senhor Deus. Seja grato por você conhecer a Deus. Leve essa palavra para outros. Vamos ler a mensagem do Senhor. Salmo de número 34, versículo de número 6. Nós vamos ler. Depois versículo de número 15, verso, porque o Salmo não é versículo nem capítulo, mas Salmo de número 34, verso 6, 15 e 17, deste mesmo Salmo de número 34, nós vamos estar lendo e meditando na palavra do Senhor, Deus abençoe a irmã Radassa, que já conversei com o pastor, Ele vai estar enviando a carta para cá, é o sistema deles ali, a pessoa vir, decidir onde vai congregar e eles enviaram a carta, Então conversei com o pastor, mandei uma mensagem para ele e vai estar vindo a carta da irmã, o pastor deu boas recomendações e que Deus abençoe, Nossos irmãos que estão vindo, conhecendo a palavra também, com desejo de fazer o discipulado, que Deus abençoe, Salmo de número 34, verso 6 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 17, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Amém? Podeis vos assentar, meus queridos e amados irmãos. Clamor é diferente de uma oração que você faz, no seu dia a dia. Clamor é diferente. Eu creio que nós, como cristãos, devemos entender isto, Oramos ao Senhor continuamente, mas tem momentos, irmãos, que a guerra é mais travada, viu? É mais travada. Eu me lembro de uma ocasião que a batalha estava travada, e eu coloquei até o meu rosto no carpê da casa. Na época que se usava carpê, era a casa do meu falecido sogro, e era toda com carpê. E eu coloquei o rosto naquele carpê numa madrugada, e eu disse: Deus, eu preciso da tua ajuda, e eu preciso de uma solução. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor. Não existia humanamente recurso naquele instante, naquele momento, que pudesse trazer um alento e trazer uma esperança, mas eu clamei ao Senhor nosso Deus. E por isso, o mundo espiritual, meus queridos irmãos, muita gente não conhece e não sabe o que é travar uma batalha no mundo espiritual. Nem tampouco eu, na época com 20 anos de idade, conhecia muito do mundo espiritual. Mas naquela madrugada o Senhor disse: ore e repreenda a obra de feitiçaria que foi feita contra vocês para destruir o casamento e destruir a vida e a saúde da tua esposa. E eu, aleluia, glorifiquei a Deus, porque naquela madrugada eu disse: é assim, Senhor. Então eu comecei a clamar e o problema foi resolvido. Deus me mostrou naquela madrugada até a pessoa que tinha feito a obra de feitiçaria. Eu nunca mais vi na minha frente essa pessoa e nunca vi a família dele, porque Deus tirou daquela cidade. Por quê? Por causa de um clamor que chegou na presença do Senhor. Aleluia! Então o clamor, meus queridos, é algo diferenciado. Hoje nós temos pessoas que se angustiam e que ficam angustiados e que passa um dia, passa dois, passa três, e tem pessoas que estão vivendo anos angustiados, não tem paz de espírito. Isto não é o que Deus quer para nós. A angústia para nós, ela pode existir, mas ela é passageira. O salmista disse: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Há muita coisa que Deus precisa trabalhar em nós, irmão. Clamou este pobre. Geralmente quando aparece essa expressão pobre, alguém já assimila com recursos financeiros. É uma pessoa que tem poucas possibilidades financeiras. Pode ser. O pobre, a pessoa que não tem recurso, é limitado. Somos limitados em muitas coisas. Quem tem dinheiro, ele faz com que neste plano terreno muitas coisas sejam executadas e aconteçam perto de quem não tem recurso. Mas aqui, meus queridos, eu não creio que seja só pobre de recurso financeiro. Aqui o salmista estava falando de alguém limitado, que não tinha como resolver as suas angústias. Não adiantava dinheiro, não adiantava nada, e tinha uma limitação. Pobre de espírito, dizendo: Deus, eu estou me despindo do meu eu estou me despindo do meu ego, que é algo tão difícil o ser humano se despir. Mas quando nós nos despimos do nosso ego, é quando nós realmente aprendemos o que é depender do Senhor nosso Deus. Enquanto você disser: eu posso fazer, eu sou bom, eu conheço, eu sei fazer, você não se despiu do seu ego. Mas quando você diz: eu estou aqui porque Deus segurou na minha mão, até aqui me ajudou o Senhor. Samuel, novinho ainda, com os ofícios que tinha, ele aprendeu a depender de Deus. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta e Samuel foi rei de Israel. Essas funções ele exerceu, não sendo nominalmente, mas essas funções ele desempenhou. E na primeira batalha que ele venceu, e as sequentes conquistas, ele disse: vamos levantar uma pedra, e essa pedra vai se chamar Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por que eu estou aqui? Com a ajuda do Senhor Deus.
Sabe por quê? Aleluia! Você tem provado os milagres do Senhor nosso Deus, e você pode, neste tempo de pessoas tão tristes e angustiadas, você pode expressar um sorriso nos seus lábios, e alguém olhar para você e dizer como você pode ter um semblante alegre. Sabe por quê? É porque nós confiamos no Senhor e nós clamamos ao Senhor. O que está te angustiando? O que está limitando a sua caminhada? Uma das coisas que o inimigo quer pôr e que seja nossa companheira do dia a dia é angústia, é aflição. Eu me angustio pelas almas que estão perecendo. Isso eu me angustio, mas não é uma angústia que vai tirar a paz minha. Eu me angustio por ver pessoas que estão caminhando para o abismo, muitas deles já evangelizadas, que nem esse cidadão que disse: eu já li a Bíblia, citou alguns textos da Bíblia, né? Então não é uma pessoa que seja estranha do Evangelho, já é conhecedor. Aquele outro com 17 anos pegou o Novo Testamento. Eu disse: aqui está o pão para você alimentar o teu corpo físico, e aqui está o pão para a sua alma. Leia esse livro. Então, meus queridos irmãos, agora tem pessoas se angustiando e só vivendo angustiado. Tem gente indo para o faixa preta porque está cheio de angústias, de temores. Mas você já clamou ao Senhor, você já entrou na presença de Deus dizendo: Deus, manda a alegria do céu para o meu coração. Tira essa angústia ocasionado pelo problema familiar, ocasionado pelo problema conjugal, ocasionado pelo problema financeiro, que às vezes tem problemas que nós mesmos buscamos com as nossas mãos, mas o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Às vezes nós sofremos as consequências. Um dia eu fiquei com vergonha de orar para Deus, né? Eu fiquei com vergonha de orar para Deus, porque quem trabalhou numa instituição bancária conhece, sabe como é que as coisas funcionam. E eu fiz algo que foi assim, uma atitude errônea minha. Eu financiei um carro, vendi para uma pessoa que estava na igreja e financiei em 36 vezes esse veículo, e ele não pagou, não sei se pagou 2 ou 3, e se afastou da igreja. A vida dele tornou-se um turbilhão, e ele passou esse veículo para outro. Irmãos, foi 3 anos de angústia cada mês. Eu precisava de um talão de cheque, estava trancado, porque a prestação estava atrasada, porque tinha problema ali, até quando pagou a última prestação. Eu fiquei com vergonha de pedir para Deus sobre aquela situação, porque eu tinha que ser consciente de que eu não deveria ter feito aquilo de jeito nenhum. Eu depositei a minha confiança, mas isso não é assim que nós devemos proceder, não é dessa forma que nós devemos proceder. Mas quando pagou a última, que eu fiquei livre, eu disse: Deus, agora eu quero te agradecer, porque o Senhor permitiu que seja encerrado este assunto. Dei baixa em tudo e fiquei livre. Tem muitas situações, irmãos, que nós temos às vezes que conviver com ela, até que nós nos livremos dessa situação. Só que tem pessoas que eles não sabem buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, orar com fé, com decisão, como nós ouvimos aqui. Hoje tem muita gente pensando que Deus é alguém que as pessoas podem manipular. Não, com Deus não há manipulação. Se nós entronizamos Deus na nossa vida e nós clamarmos a Ele, nós veremos algo extraordinário acontecer. Eu sou testemunha disso. Uma das coisas que eu oro para que as pessoas tenham entendimento de quem é Deus, conhecimento de quem é Deus, se aprofundem naquilo que precisa se aprofundar. Tem gente que conhece muitas coisas, mas menos do seu Deus. Nós temos que conhecer. Por isso o salmista dizia: eu clamei e o Senhor me respondeu, me livrou das suas angústias. Agora ele continuava no verso de número 15: os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos. E aí você, quem sabe o inimigo sussurra no seu ouvido para dizer: mas quem é justo? Quem é justo é quem crê no poder do sangue de Jesus Cristo, na morte de Jesus na cruz do Calvário. Você vai ler na Epístola aos Romanos
que é a epístola que vai abordar a doutrina da justificação, uma das doutrinas mais lindas que nós temos no contexto da vida cristã, é a doutrina da justificação. Só que sabe de uma coisa? Tem gente carregando um fardo pesado, porque não crê que o seu passado foi lançado no mar de esquecimento. Não importa o que você fez antes de conhecer a palavra do Senhor, o que importa é o dia que você disse: Senhor, eu me arrependo e eu entro pelo caminho da salvação e eu quero o perdão dos meus pecados. Você se tornou uma pessoa justificada. Aí, meus queridos, é claro, nós temos que procurar seguir o caminho da justiça. Nós temos, não adianta. Se tem algo, e é um preço caro, neste mundo corrompido que nós vivemos hoje, viver justificado. O Senhor justifica, agora nós temos que viver e praticar a justiça. Não adianta, nós temos que ser justos. Eu digo assim que às vezes há injustiça, às vezes dentro até do próprio matrimônio. Eu falava hoje de manhã aqui com os obreiros sobre fidelidade. E a infidelidade dentro de um casamento, ela vai desaguar e vai estourar na infidelidade sexual. Mas isto não foi assim no estalar de dedo. Começou com primeiros atos, viu? De injustiça. Começou com os atos de injustiça, ocultando algo. Quando você tem que ocultar algo, entendeu? O meu celular tem senha, a minha esposa não pode ver, o meu esposo não pode ver. Mas que assunto é esse? Não, esse celular você não pode tocar a mão. Mas o que tem ali? O que está ali? Esposos, casais que não têm controle das finanças, a esposa que não sabe quanto o marido ganha, ele só diz: não dá. Quero comprar um sapato, não dá. Quero comprar um vestido, não dá. Tem uns que mendigam até para o mercado, até para o mercado, que é uma miséria, um sofrimento. A esposa pergunta: quanto o esposo ganha? Não sei, nunca me disse. Isso é injusto, irmãos, porque nós, quando nos casamos, somos uma só carne. Eu estou tocando em pontos que são seríssimos, mas quando você é justificado e você vive atos de justiça, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Pastor, você já perdeu porque você age com justiça? Já perdi aos olhos humanos, para ganhar lá na frente. Nunca deixei alguém na mão, agindo com injustiça. Fiz muito negócio na minha vida. Quando estava no meu ramo, era um ramo que, meu Senhor, teve carros que a minha esposa nem chegou a ver, que entrava no período da manhã, antes de eu ir almoçar, já não estava mais. Eram muitos negócios que eu fazia. Depois que ingressei na obra, cheguei e voltei à cidade de Barracão, as pessoas me atacavam na rua para querer negociar comigo. Por quê? Porque eu deixei um bom rastro. Então, irmãos, vale a pena você ser justo, justificado e andar na justiça, na presença do Senhor nosso Deus. Senhor, me ajuda, me dá graça, porque os olhos do Senhor não estão sobre os infiéis, sobre os corruptos. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. E aí, o justo vai ter momentos que ele vai clamar: Senhor, eu não suporto. Eu estava orando esses dias pelo Brasil, e eu disse: Deus, quanta gente, quem sabe, orou na eleição, se preocupou, mas depois não dirige um clamor mais por esta nação. Se esquece de clamar por mudanças, por transformações, por uma limpeza. Tem pessoas
que eles vão sendo envolvidos e alguém diz assim: não, o governo fez, procede de lá, vamos fazer também. Não, o justo age diferente, e tem horas que você clama angustiado: Deus, eu não suporto mais viver nessa nação, nesse planeta Terra, de tanta injustiça. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouve o clamor do justo. Vai haver algo que vai alegrar o seu coração. Aleluia, aleluia. Vai haver algo que vai trazer esperança ao seu coração. Aleluia. Essa semana eu estava ouvindo um hino antigo de Joel e Israel. Ao romper meu novo dia. Esse hino fala da nossa trajetória nesta terra, mas fala do lugar para onde nós estamos indo. É um hino com uma mensagem, uma letra extraordinária, e eu estava alegrando o meu coração, e cheguei em casa cantarolando este hino ao romper meu novo dia. Aleluia. Irmãos, estamos passando por esta terra. Não se iguale a alguém que não tem Deus na vida e que não serve ao Senhor. Nós passamos por uma transformação, nós somos diferentes, mas nós clamamos e o Senhor ouve. Coisa mais triste é a pessoa que vive sem Deus. Saudoso pastor Lourenço Alves, ele gostava muito de narrar os testemunhos e as experiências nos discos, nos bolachões, aqueles LP. Eu ocupei, irmãos, a minha vida, a minha mente com coisas saudáveis. Quando trabalhava, estudava, tudo a pé, não tinha carro, era a pé, era com guarda-chuva, muitos quilômetros por dia. Ir para o trabalho, vir almoçar em casa, voltar. Aí voltava para casa, ia para o colégio, voltava à noite. Final de semana, às vezes eu estava um tanto exausto e eu não saía de casa. Eu ficava em casa, deitava no sofá, lia o Mensageiro, a revista Seara para minha mãe e colocava um som para me escutar. Eu gostava muito de Luiz Arthur, na época censurado por muitos pastores, mas eu gostava de ouvir as canções. Eu tenho guardado, ainda tenho mais ou menos 200 discos. Eu alimentava a minha mente com mensagens que produziam algo dentro de mim e que gerava esperança no meu coração. Aleluia! Aleluia! Por isso, meus queridos, eu digo hoje: alimente a sua mente com algo que te aproxima de Deus e que te leva a você ser um servo e uma serva do Senhor. Não te iguale a este mundo sem Deus. Pastor Lourenço Alço, em um dos seus testemunhos, ele narrava a experiência de uma enfermeira que presenciou a morte de um ateu. No final da vida, era triste, irmãos, clamava por socorro, mas era tarde demais. E ela disse assim: nem que me dê todo o ouro da Europa, eu não quero mais presenciar a morte de um ateu. Palavras de grandes homens. No final, um deles dizia: duvidei da existência de Deus e do inferno, mas sinto as chamas do inferno me queimar, e agora não posso mais voltar atrás. Mas o justo, ele clama e o Senhor responde. Quantos aqui já tiveram resposta de Deus? Quem sabe hoje Deus está te respondendo sobre algo. Quem sabe você chegou nesse culto pesaroso, porque o diabo tem dito: o que adiantou sua fidelidade a Deus, se tudo foi água abaixo? Olha a situação que você está, repreenda isto, porque se você permanece na presença do Senhor, não importa o que a trajetória da vida te ofereceu, o que importa é o que Deus tem para você, e você vai clamar e Deus vai te ouvir. Eu estou sentindo algo de Deus nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus,
Aleluia. 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Mais uma vez confirmando. Aleluia. Aleluias. Esta noite é noite de você sair daqui mais leve. É noite de você sair e viver alimentado pela palavra do Senhor nosso Deus. Preguei na segunda noite desta campanha uma mensagem que foi pregado aqui 2 vezes. O texto foi o mesmo, mas a mensagem foi diferente. Porque eu preguei sobre os filhos de Israel, quando eles se cansaram de ser escravizados. Porque, irmãos, tem algo que nós temos que nos revoltar. Tem pessoas que se revoltam e essa revolta vai desaguar no pai, na mãe, no irmão, no tio, numa pessoa lá fora, sei lá, você está estressado, vai desaguar em alguém, não resolve. Não. Nós precisamos de confiar no Senhor e de abrir o nosso coração para o Senhor nosso Deus. Não adianta, irmãos, não adianta nós ficar prejudicando a nós mesmos e outros, Nós precisamos, aleluia, nos revoltar, sabe o que? Com aquilo que é do inimigo, aquilo que não procede de Deus, aquilo que não é o plano de Deus. O povo de Israel disse: não é para isso que Deus nos criou. Há uma promessa, eles se lembraram: o nosso Deus está no céu. Esse faraó é um rei poderoso. Hoje tem gente que se rende, se prostra para muita gente, em muitos lugares, mas menos para Deus. Os israelitas, eu preguei isso na segunda noite dessa campanha. Todas as mensagens aqui, se não me falha a memória, foram pregadas sobre clamor. E eu preguei sobre isso quando o povo de Israel disse assim: não, chega de nós ser escravizado. É um ponto final. Mas o que eles fizeram? Vamos montar um exército. Como montar um exército? Escravo não tem como montar exército, irmão. Escravo não tem como sair daquele meio que ele vive, daquela situação. Vamos montar um exército para nós acabar com esse povo do Egito. Não, Senhor, nós não queremos mais ser escravo. Coloque-se em pé neste momento. E eles clamaram ao Senhor. Escravo não tem como se organizar. Como é que é se levantar um líder do meio deles? Preguei isso aqui, só estou refletindo com os irmãos que estavam aqui. Não tinha. O pensamento deles, o que eles eram escravizados durante todo o dia produzindo tijolos. Antes o faraó dava um material, depois não deu, depois foi colocando outras e outras coisas. Se você lá ler, você vai ver como foi pesando o jugo. Não aceite ser escravizado pelo inimigo. Não aceite sua mente ser escravizada. Se houve situações em sua vida, meus queridos irmão e irmã, e você vem lidando com isso a vida inteira, e o diabo dizendo assim: é dessa forma que você vai viver. Você não vai ser feliz. Você não vai ter bens materiais. Você não vai ter uma família. Em nome de Jesus, não aceite ser escravizado por isso. Rompa em nome de Jesus algo que queira escravizar você. Porque quando o povo de Israel clamou, o Senhor entrou com providência. Aleluia. Quantos participaram das 7 noites aqui da campanha de clamor e intercessão? Aleluia, nós vamos orar ao Senhor. Mas eu quero orar por você que talvez está nesta noite aqui. Pastor, é a primeira noite, que pena que eu perdi as outras. Não tem problema, Deus te trouxe aqui. Nessa noite Deus está ministrando. Essa semana eu vi uma cena e eu comecei a clamar o sangue de Jesus.
Eu estava fazendo um concreto na bitorneira ali na casa do meu pai. E eu vi que 2 senhoras saíram e atravessaram a rua da frente da segunda casa para baixo, onde o meu pai é a propriedade do meu pai. E eu vi que elas tinham atitudes suspeitas. E eu vi que uma delas portava algo e a outra estava como a tutora. E o Espírito de Deus e aquela que estava como a tutora ali da outra, manipulando, olhava para mim. E eu comecei a olhar e clamar o sangue de Jesus. Porque certamente naquele pote, se não era sal grosso, era alguma oferenda que tinha sido feito para o Satanás. Para jogar na frente da casa, do passeio. E eu comecei a clamar o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque tem muita gente escravizada, irmãos. Glorifique a Deus por você conhecer Jesus e ser livre. Porque tem gente que está sendo levado para o matadouro. Mas nós somos livres para adorar o Senhor. Viva uma vida na presença de Deus. Clame e repreende ações diabólicas. E nós vamos agora clamar ao Senhor. Eu sinto que neste momento, aleluia, o Senhor está agindo. Glória a Deus. Estava orando nesta manhã e eu lembrei, aqui Deus não me mostrou isso, mas fez eu sentir. Em São Domingos, eu orava pela salvação de almas. Uma igreja que estava travada. Irmãos, vocês não imaginam, eu não imaginava a batalha espiritual que é nesta cidade. Eu não imaginava que no interior do nosso município, e estou falando numa live, e se alguém vai pegar isto e vai gravar, tem que pegar e tem que gravar. Eu não me imaginava que no interior do nosso município seja proibido enterrar um crente em um cemitério, porque é de propriedade da Igreja Católica. Eu não imaginava que uma pessoa seria enterrada e depois de 10 dias teria que ser desenterrado para ser levado para outro lugar. Imagine o tamanho da batalha espiritual que existe. Se servimos a um Deus, se queremos ir morar no céu, se Cristo deve ser o Senhor da nossa vida, por que tanta diferenciação com alguém que se torna um evangélico para servir a Deus? Mas é porque é uma batalha espiritual. Alguém prefere as tradições de ser amarrado e algemado. Quando eu orava em São Domingos por salvação de almas, Deus me mostrava pessoas acorrentadas da planta dos pés até o alto da cabeça com uma corrente. E eu disse: Senhor, o que é isso? São almas prisioneiras nesta cidade. Comece a orar, porque estas correntes serão arrebentadas e haverá salvação de almas. Aleluia, aleluia. Só o poder de Deus e da oração dos crentes pode arrebentar as algemas que o diabo aprisiona almas. Eu sinto a presença de Deus e a glória do Senhor. Seja um crente diferente. Seja alguém que entra na batalha. É preciso batalhar pela família, batalha pela sua família. É preciso chorar pelos seus filhos, chore pelos seus filhos. Filhos adolescentes, hoje é um grande desafio, irmãos. Eu estava orando hoje de manhã e pedindo que Deus dê sabedoria para os pais. Porque já há muitos e muito tempo, muitos anos, chega nos 12 anos, é que vai se perdendo dos 12 até os 20, a idade mais crítica. Mas um pai cristão vai estar ali abraçando, vai estar proporcionando um momento para esse adolescente. Esse adolescente vai amar o seu pai e a sua mãe e vai aprender a amar a igreja e o Deus que o pai e a mãe servem. Eu quero orar nesse instante. Feche os seus olhos. Você que encerra hoje, você que está aqui, meu irmão, minha irmã, aonde está a arca com os pedidos de oração, nós vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Neste momento, pode trazer aqui à frente, um dos obreiros vai estar pegando a arca com os pedidos, com os nomes. Nós vamos continuar orando por esses nomes. Pode ir trazendo mais, pode ir trazendo, aleluia, pode ir trazendo em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deus abençoe nossos internautas que estão conectados conosco.
conosco. Irmã Márcia de Blumenau, Rosângela Araucária, Mauri de Souza, meu amigo Mauri de Blumenau, André Francisco de Dionísio Cerqueira, Gisela Rafael de Francisco Beltrão. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu sinto a tua glória e a tua presença bem de perto. Ah, Deus, eu sou limitado, Pai, mas o Senhor me chamou para mim viver os seus projetos. Eu nunca acreditei, Deus, na derrota, no fracasso. Embora teve muitos momentos que o inimigo tentou prender a minha mente. Embora teve muitos momentos que o Satanás disse: olha, o que adiantou? O que adianta a tua fidelidade ao teu Deus? Eu sinto que nesta noite, Senhor, tem pessoas que têm sido afrontadas pelo diabo. O Senhor não nos chamou para sermos escravizados. O Senhor nos chamou para sermos livres. Aleluia, aleluia. Eu estou orando por estes nomes, enquanto o Senhor, o teu servo evangelista Jurandir, está posicionado com esta arca, com esses nomes. Eu estou clamando ao Senhor nosso Deus. Eu estou suplicando ao Senhor nosso Deus. Eu estou, Senhor, orando e pedindo, aleluia, que o Senhor entre com providência. Eu não sei quantos nomes, não sei onde eles moram, se é aqui, se é fora daqui. Aonde for, o Senhor pode os alcançar. Mas eu estendo a minha mão sobre esse povo, Deus. Faz coisas novas nesta cidade através da igreja, Pai. Faz coisas novas, usa nós, Senhor. Usa nós. Nesta cidade, Senhor, para que almas sejam salvas, para que vidas sejam restauradas, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, eu estendo as minhas mãos e eu abençoo esse povo com bênçãos espirituais, materiais e físicas, em nome de Jesus. Pode adorar o Senhor. Aleluia, pode tomar o vosso assento.